Fala pessoal, vamos para mais uma reflexão aqui, tá certo com vocês? Uma reflexão aqui nesse livrinho, Devocionais com os Pais da Igreja, vale muito a pena adquirir, certo? Um ótimo livro. E é uma reflexão que o título é Recebido por Deus, de João Crisóstomo, um dos pais da igreja. E o texto básico aqui é o texto de João 3, verso 27, que diz: Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Tá? Então, esse é o texto. E aí tem a reflexão aqui, que diz bem assim: Não devemos pensar em coisa alguma como nossa, porque até a própria fé não é nossa, e sim mais de Deus do que nossa. Ele, no caso Paulo, disse: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso não devemos pensar grandes coisas acerca de nós mesmos, ou ser pomposos, porque somos humanos, pó e cinza, fumaça e sombra. Por que você pensa grandes coisas acerca de si mesmo? Nada se compara à humildade. Ela é a mãe, a raiz, a ama, a fundação e o vínculo de todas as coisas boas. Sem ela somos detestáveis, malditos e imundos. Digamos que alguém ressuscite os mortos, cure os coxos e sare os leprosos, mas soberbamente se agrade de si mesmo. Nada pode ser mais maldito, mais ímpio, mais detestável do que isso. Não atribua coisa alguma a si mesmo. Você é eloquente e tem a graça de ensinar? Não pense que, devido a isso, deve ter mais do que outras pessoas. Ao contrário, você especialmente deveria se humilhar, visto que lhe foram confiados dons mais abundantes, pois quem foi mais perdoado amará mais. Se assim for, você deve também se humilhar, porque Deus, tendo passado por outros, percebeu você. Tema por causa disso, pois isso o destruirá caso você não seja cuidadoso. E é o destaque aqui. Nada se compara à humildade. Ela é mãe, a raiz, a ama, a fundação e o vínculo de todas as coisas boas. Quantas vezes você não já observou, não é, nesse cenário, digamos assim, cristão, tá? Nós podemos perceber isso de maneira geral no mundo, pessoas que se exaltam o tempo todo, querem ser reconhecidas. Na mídia você vê o tempo todo a hipocrisia rolando solta. Pessoas que querem ser vistas como sendo salvadores da pátria, como sendo super pessoas e assim por diante. Mas também no meio da cristandade, no evangelicalismo, se vê muito isso. Então eu pergunto, quantas vezes você já observou líderes, não é? Líderes cristãos que muitas vezes, não é, acabam tentando vender a sua própria imagem, tá? Eu não estou dizendo que a pessoa não possa fazer trabalhos, não é, que no fim acabem trazendo certo destaque, não. Mas você percebe que algumas pessoas, alguns líderes realmente querem isso. Eles querem, ou seja, o objetivo final é o destaque deles mesmos. Entende? Algumas coisas que nós fazemos acabam tomando proporções públicas e acaba realmente em algum momento destacando por algum tema, algum ponto específico, mas há pessoas que têm isso como meta, como objetivo. Entende a situação? E esse tipo de mentalidade não corresponde ao que o Evangelho nos ensina, não corresponde ao perfil de Cristo, né? E aprendemos isso justamente com João Batista, de acordo com esse texto aqui, né, de João 3, verso 27. A resposta de João Batista foi justamente essa: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Não é? E esse é o contexto onde os discípulos de João estavam com um pouco de ciúmes, porque João Batista era o batizador lá no Rio Jordão, e os discípulos de Jesus, que foram batizados por ele, por João Batista, estavam também batizando. Então eles vieram, né, a debater sobre questão de purificação e até perguntar. E a resposta de João Batista foi justamente essa: ninguém, não é? Ninguém, ou homem nenhum, pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então ele deu glória a Deus e não a si mesmo, não é? E a reflexão que João Crisóstomo faz aqui realmente é muito importante. Ele fala que não devemos pensar em coisa alguma como nossa, porque até a própria fé não é nossa, mas sim de Deus do que nossa. Então, até João Crisóstomo compreendia justamente isso, né? Que até aquilo que é mais básico para o nosso relacionamento com Deus, que é a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, ele reconhece aquilo que nós reformados reconhecemos hoje, que a fé não é uma coisa nossa de verdade, tá? Não é uma capacidade humana, mas é um dom de Deus, nos foi dado, né? A fé pertence ao Senhor, e esse é o ponto, não é?
E ele fala bem assim: por isso não devemos pensar grandes coisas acerca de nós mesmos, não é? Ou ser pomposos, porque somos humanos, pó e cinza. Não é? Quantas vezes você não já viu, por exemplo, esses líderes que gostam de ser reconhecidos como sendo profetas e que fazem coisas realmente para serem destacados, não é? Eles têm uma maneira distinta de se vestir, uma maneira distinta de falar, não é? Eles gostam de esbanjar sua riqueza e sua prosperidade financeira, dizendo que Deus os abençoou, mas eles querem esfregar isso na cara das pessoas, não é? E tudo que fazem é para chamar a atenção para si. Eles gostam de ser vistos como sendo os homens de Deus, não é? Os oráculos do Senhor, aqueles que têm acesso direto a Deus e que têm mais intimidade do que os demais, não é? Que são pessoas realmente muito virtuosas e superiores e querem então se propagar, não é? Ou se pregar como sendo basicamente o espelho para os demais, o espelho para aqueles que querem ser fiéis. Há pessoas que realmente amam os aplausos, elas querem reconhecimento e agem como se aquilo que recebessem, os dons ou as qualidades que tivessem recebido, não é, as exaltasse, entende? E desse, na verdade, o direito para que elas sejam servidas por outros. Basicamente, hoje, quando você ouve falar de um certo líder aí que diz que tem certos dons e que tem muita habilidade, não é, na fala, ou então tem dons realmente, não é, ele diz que tem dons e tudo, e promove ministérios, não é, movimentações aí religiosas que envolvem cura, libertação, etc. Não é? Geralmente essas pessoas gostam de ser vistas como sendo os homens de Deus, as pessoas de Deus, as destacadas, as que têm a unção, não é, digamos assim. Entende? Aquelas que devem ser seguidas e até temidas. Muitos deles até fazem ameaça, né? Até fazem ameaça, desafio mesmo. Não é? Se eu não sou homem de Deus, não é? E aí diz que a pessoa ameaça de morte, não é? Diz que Deus vai matar, Deus vai tirar a sua vida, vai te botar uma doença. Há um monte de pessoas assim, desses líderes, não é? E eles realmente se veem no direito, pelos seus supostos dons, de serem servidos. Então você vê uma coisa meio estranha. Eles receberam, tecnicamente, é o que eles dizem, muito, não é? Mas o muito que eles receberam, para eles, os coloca em status de reis. Então eles devem ser servidos. Entende? É isso que eles querem, ser servidos. Há cenas ridículas no meio evangélico, como, por exemplo, pessoas se dobrando, sabe, diante de líderes que construíram no altar de suas comunidades tronos. Sentaram-se como reis e as pessoas se prostram, tocam nos seus pés. Esses indivíduos realmente querem ser exaltados. E o que vemos aqui, nessa reflexão, realmente é algo muito importante, não é? Porque no texto que João Crisóstomo usou para expor, não é, basicamente, essa reflexão, João Batista era um grande profeta, um grande homem de Deus, respeitado até mesmo por Herodes, tá? As pessoas respeitavam ele como um grande profeta, como um homem de autoridade que tinha moral. E mesmo assim, como um homem tão destacado na sua função de obediência a Deus, ele estava servindo, ele tinha plena consciência disso. Ele não queria fazer nada por destaque, não é? O fato de ele ser conhecido, tão conhecido e respeitado, era apenas a consequência do seu trabalho fiel a Deus. Não era o foco de sua vida. Tanto é que ele deixa muito claro isso. Ou seja, ele não dá glória a si mesmo, ele dá glória a Deus, ele dá glória a Cristo. Simplesmente isso. Muito diferente desses líderes de hoje que querem glória para si mesmo. E aqui, para terminar essa reflexão, fica um ponto muito importante, não é? Primeiro, duas questões importantes. A falta de humildade de pessoas que dizem ter dons, capacidades e de que receberam muito é notória, porque elas querem realmente serem destacadas, não é? E como João Crisóstomo fala bem aqui, que na verdade quem não tem humildade é detestável, é imundo, né? É imundo, sabe, é uma característica que dá nojo quando alguém realmente se acha, se vê como superior aos outros, não é? O indivíduo que recebeu capacidades, habilidades, usa tais capacidades para se promover, não é? Para se colocar acima dos demais, para buscar reconhecimento para si. Isso é nojento, não é? E muitos desses líderes, não é? Desses líderes supostamente cristãos fazem isso, não é? Esses que estão destacados aí na mídia, infelizmente, gostam de fazer tudo para o seu nome. É o meu ministério, entende? Aquele negócio de o meu ministério, é o meu ministério, é a minha igreja. É mais ou menos assim que eles pensam. São todos hipócritas, tá? E por isso que ele vai dizer aqui, não atribua coisa alguma a si mesmo.
Não pense que devido a isso deve ter mais do que outras pessoas. E fica essa reflexão, tá? Principalmente para poder compreender o seguinte, que se Deus nos dá dons, habilidades, capacidades, como João Batista tem ensinado para nós aqui, é muito mais para servirmos ao próximo. Temos que servir ao nosso próximo. Não é? Então esses dons são dons para serviço, para servirmos ao nosso próximo e não para buscarmos ser servidos por eles. Percebe a diferença aqui? Então fica essa reflexão para você, tá? Como você tem usado os dons que o Senhor te deu?